Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Dando prosseguimento à leitura da coleção Fonte Viva, vamos fazer hoje uma leitura do livro Vinha de Luz, que tem por título Não Confundas, e diz assim: Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Paulo, Romanos 10, 11. Em todos os círculos do cristianismo, há formas diversas quanto à crença individual. Há católicos romanos que restringem ao padre o objetivo de confiança. Reformistas evangélicos que se limitam à fórmula verbal e espiritistas que concentram todas as expressões da fé na organização mediúnica. É natural, portanto, a colheita de desilusões. Em todos os lugares há sacerdotes que não satisfazem, fórmulas verbalistas que não atendem e médiuns que não solucionam todas as necessidades. Além disso, temos a considerar que toda crença cega, distante do Cristo, pode redundar em séria perturbação. Quase sempre, os devotos não pedem algo mais que a satisfação egoística no culto comum, no sentimento rudimentar de religiosidade, e daí os desastres do coração. O discípulo sincero, em todas as circunstâncias, compreende a probabilidade de falência na colaboração humana e, por isso, coloca o ensino de Jesus acima de tudo. O Mestre não veio ao mundo operar exaltação do egoísmo individual, e sim traçar um roteiro definitivo às criaturas, instituindo trabalho edificante e revelando os objetivos sublimes da vida. Lembra sempre que a tua existência é jornada para Deus. Em que objeto centralizas a tua crença, meu amigo? Recorda que é necessário crer sinceramente em Jesus e segui-lo, para não sermos confundidos. Aí está mais uma bela página trazida pela pena do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, ditado pelo nosso irmão Emmanuel. Desta feita, nos convida à reflexão de onde estamos colocando a nossa fé. Porque, invariavelmente, nós colocamos a nossa fé naquilo que atende às nossas necessidades. É por isso que nós somos cheios de fazer pedidos egoísticos. Nós pedimos para ganhar na loteria, nós pedimos para tirar uma dor, nós pedimos para nos salvar da morte, para nos salvar do perigo, ou seja, nós vivemos pedindo. Só que, via de regra, a grande maioria dos pedidos são egoístas. Primeiro, nos livrar da morte, não tem como. Todos nós vamos morrer. Segundo, nos livrar da dor, do sofrimento, não tem como. Mesmo porque a dor e o sofrimento são os nossos professores nessa jornada evolutiva, ou nesse estágio evolutivo em que nos encontramos. Assim, não tem como afastar a dor e o sofrimento de nós, mesmo porque nós os provocamos. E de acordo com a lei do livre-arbítrio, o plantio é livre e a colheita é obrigatória. Assim, meus irmãos, quando nós colocamos de fato a nossa fé, não nas coisas passageiras, não nas coisas que não agregam nada de valores a nós, mas nos ensinamentos de Jesus, mais especificamente nos princípios dos ensinamentos de Jesus. Porque se ele é que veio
E ele não veio aqui para colocar remendo novo em roupa velha, como ele mesmo o disse. Então, a questão não é curar o corpo, a questão é curar o espírito. E para curar o espírito, é necessário que nós sigamos Jesus na acepção da palavra. Não é porque o pastor deu uma amenizada na questão que está tudo certo. Não é porque o padre deu outra amenizada, outra passada de pano ali e também está tudo certo. Não é assim que funciona. Não é porque o médium espírita revelou uma grandeza de coisas do além-túmulo que é uma coisa espetacular. Então, ele já é o dono da verdade. Também não é. A verdade real são os ensinamentos do Mestre Jesus. A partir deles é que nós vamos começar a consertar os nossos defeitos. É a partir dele que nós vamos balizar o quanto de virtudes nós temos. É a partir dele que nós vamos começar a trabalhar a nossa melhoria íntima. Alguns podem dizer, mas isso vai demorar? Vai. Por certo vai. Porque, dado ao nosso atraso espiritual, dado a nossa indolência, dado ao nosso apego às coisas da matéria, dado aos nossos apetites carnais, nós estamos muito afastados dos ensinamentos verdadeiros de Jesus. Seguir Jesus não é tão fácil como se imagina. A gente tem que abrir mão de muita coisa. A gente tem que abrir mão dos prazeres mundanos, tem que abrir mão das riquezas, do status, das projeções sociais, e a partir daí nos tornarmos humildes, simples, para a partir daí começarmos a pensar em seguir Jesus. Porque o que nós fazemos hoje é um ir meia boca, naquele que eu faço as coisas que eu gosto e de quebra eu tento dar uma modificada no meu temperamento, no meu jeito de ser, no meu jeito de falar, procurando ser mais cordial, mais afável. Só que isso não é transformação, isso é verniz. Então, meus irmãos, seguir Jesus significa, de fato, aplicar os ensinamentos que ele nos trouxe em nossa jornada, em nosso íntimo, para que possamos a todo instante e a qualquer momento podermos praticá-lo com o nosso próximo, porque é sempre na figura do nosso próximo que nós vamos trabalhar as virtudes, assim como nós também praticamos os defeitos. Toda vez que nós ofendemos, magoamos, judiamos, ferimos, são os defeitos. Toda vez que nós fazemos algo de bom, com alegria, com satisfação por ter servido, é algo de bom. É na pessoa do nosso próximo que nós vamos praticar tudo isso. Caminhar com Jesus significa redescobrir o sentido do amor. Não o amor que nós conhecemos hoje em dia, homem, mulher, pai, filho, mãe, filho, filho, pai, filho, mãe, irmãos. Não. Nós vamos descobrir o amor humanitário, o amor humanidade, onde todos nós somos irmãos e filhos do mesmo Pai, que é Deus. E é por isso que nós devemos seguir Jesus, porque ele é o caminho que nos conduz de uma forma mais segura e mais serena de encontro ao nosso Pai que nos criou. Era isso que tínhamos para hoje, meus irmãos. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, nos fortaleça, nos ilumine e nos conforte, para que possamos vencer a nós mesmos, especialmente a nós mesmos, e triunfarmos sobre os nossos defeitos, sobre os nossos vícios, para nos tornarmos cada vez mais
próximos dos ensinamentos de Jesus. Fiquemos com as bênçãos de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Mestre. Que assim seja.